neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade.
ser explicado, muito menos imaginado, entendido pela mente humana. A Bíblia diz que o amor de Deus excede a todo entendimento. Portanto, o homem pode ser mais sábio possível. Ele nunca pode explicar Deus. Porque Deus é amor. E o amor excede a todo entendimento humano. Toda a sabedoria humana. Uma vez que Deus não pode ser entendido, portanto não pode ser explicado, desde que não pode ser entendido, então não pode ser explicado. E nem tampouco imaginado, porque caso contrário você faz uma imagem. Você adora a Deus como uma imagem de escultura. Agora, vamos pensar no outro fator também. É que a sua existência não é discutida por aqueles que creem. Deus não discute a sua própria existência. A própria vida, a natureza, testifica da existência de Deus. Agora, o homem acha que é um favor crer em Deus, e nós temos lido folhetos citando grandes personagens que creram em Deus como se isso tivesse alguma influência sobre aqueles que devem ser salvos. Não, absolutamente não. Uma vez que Deus não discute a sua existência, nem tampouco seus filhos o farão. Se ele não discute, não se explica, a não ser através da própria natureza e da vida manifestada, então, muito menos aqueles que creem nele tentarão fazê-lo. Mas uma coisa é certa, que Deus tem um opositor. Este opositor é Satanás. E Satanás, quando não leva o homem a ser um ateu, ele procura fazer o homem a crer em Deus de uma forma errada, de uma maneira pervertida, fora da revelação, através do entendimento humano. Isso é o bastante para ele. Agora, se você crê na existência de Deus, você tem de crer também na existência de Satanás. Com uma diferença, é que o diabo é o mesmo ontem e hoje, não eternamente. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, o seu poder é muito maior do que o do diabo, do que o de Satanás. Talvez não soe muito bem falar em diabo, em Satanás. Mas sem conhecer o seu inimigo, você se torna vítima fatal dele. Os índios lá na América, eles tinham uma prova dos seus cabos de guerra. E como eles faziam esta prova? Acendiam uma fogueira e então estendiam uma corda passando sobre aquela fogueira. De um lado, um grupo tomava aquela corda. Do outro lado, outro grupo de competidores, de cabos de guerra, tomava então aquela corda. Portanto, você agora pode ver na sua mente uma fogueira acesa, uma corda estendida, esticada por dois grupos. Um numa ponta, num lado da corda, e outro no outro lado da corda. E o grupo que tivesse mais força, o vencedor, puxava aquele outro para dentro da fogueira. Ah, sim, então aqui está.
onde você podia conhecer a força, onde estava a força maior. Os líderes, o cacique, o chefe da tribo e seus auxiliares, seus ministros, falando assim, podiam identificar qual é o grupo que tinha mais força, porque aquele grupo que tinha mais força puxou o outro que tinha menos força para dentro da fogueira. Eu creio que os meus ouvintes já tiraram uma grande mensagem com isso. E aqui está uma competição tremenda entre a igreja e Satanás. De um lado da corda está a igreja, do outro lado da corda está Satanás. Com todos os seus recursos, com todos os seus argumentos, com todos os seus métodos de levar o homem a descrer em Deus, ou então, ao contrário, como ele fez com Caim, adorar a Deus de uma maneira errada. Isto é cair em sua fogueira. Isto é ser derrotado. Isto não é mais nem menos do que ser derrotado pelo Satanás. Mas a igreja verdadeira, que se trata de você, individualmente, mulheres, homens e até mesmo crianças, adolescentes. O que forma a igreja de Jesus é você. Você. Onde você está nesta hora? Arrastado, está dentro de uma fogueira do inimigo? Mas Jesus Cristo tem força, tem poder para lhe tirar. Ele é que tem mais força. Sim, amados. Existe um pensamento muito errado acerca de Deus e outro muito errado acerca do diabo. Você precisa, antes de tudo, conhecer o seu inimigo e conhecer também quem é seu verdadeiro amigo. Às vezes nós nos pomos contra um amigo, um pregador que nos fere, que condena os nossos pecados, e nos colocamos a favor de um falso que só fala de acordo com os desejos da nossa carne, porque eles foram amontoados por aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, para pregarem somente conforme a concupiscência de suas carnes. Eles são pagos, eles são assalariados para pregarem somente segundo a concepção das mulheres e dos homens que o assalariam. Isso está em 1 Timóteo capítulo 4. A profecia que nos últimos dias seria assim. Mas vamos, conheça seu inimigo. O boxeador faz isto. Eles têm aí o campeão mundial em vários pesos, e então são campeões do boxe. E também em outros esportes, você sabe disso. Um próprio time de futebol vê o outro jogando através de filmes. Os seus empresários, seus representantes vão em outro país e filmam para exibir aquele filme e estudar a tática do inimigo, o qual tem que ser enfrentado na próxima batalha. E eles procuram conhecer toda a tática do inimigo. O boxeador procura conhecer toda a tática, todo estilo, todos os meios do seu competidor. O seu empresário procura informar-lhe da melhor maneira possível, para que ele saiba e conheça as táticas do seu competidor. A igreja precisa conhecer as táticas de Satanás e como ele está entrando sutilmente nos lares, de maneiras convenientes, explorando as necessidades. Ele tira aquela mãe de família do seu posto de dever.
explorando a necessidade de lenitivo, de descanso, ele introduz nas famílias, dentro dos lares, diversões perniciosas. Agora, se você não conhecer estas táticas, você será vencido, cairá em sua fogueira. Veja que pensamento astuto que existe a respeito do diabo. Muitos dizem, não há tal coisa como diabo. Eles creem, procuram fazer aos outros creem, que o diabo é simplesmente um mau pensamento. E por outro lado, eles procuram fazer as pessoas crerem que Deus é apenas um bom pensamento. Oh, que coisa tremenda. A Bíblia diz, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Conforme nós afirmamos, aqui está um pensamento errado acerca do diabo e também acerca de Deus. Mas quem cria esses pensamentos errados? É o próprio diabo. Quando ele não te leva a ser um cético, um incrédulo, na existência de Deus, no poder de Deus, na palavra de Deus, porque a incredulidade é o pecado mãe, então o que faz ele? Ele te leva a crer de uma maneira errada, sob um espírito religioso. Olha a maneira que ele tem feito a igreja crer durante séculos e séculos, desde o concílio de Nicéia. Antes disso, a igreja apostólica nunca falou em três pessoas distintas. Se a igreja é a mulher, e Cristo e Deus é o esposo, como pode esta mulher, esta esposa, ter três maridos? Porque se são três pessoas distintas, são três personalidades. São três pessoas, quando ela deve ter somente um esposo. Mas Jesus disse, Deus é espírito. E quando ele disse, eu e o Pai somos um, ele não disse, eu e o Pai e o Espírito Santo somos três. São João, capítulo 10, versículo 30. Ele não disse, eu e o Pai e o Espírito Santo somos três pessoas distintas. Ele disse, eu e o Pai, porque o Pai é o Espírito Santo. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Mas simplesmente porque ele fala com o Pai, sendo ele filho, gerado, nascido de mulher, a natureza humana ora ao Pai, você então quer com isso dizer que são três pessoas? Você então teria que dizer que são duas. Mas nem isso está certo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas quem tem o Filho tem também o Pai. Mas veja o que inventou o diabo, três pessoas distintas. E fez disso uma doutrina santíssima, contra a qual ninguém deve falar, porque caso contrário vai pagar até com a sua própria vida. E a imagem da besta está baseada nesta doutrina. Ninguém pertencerá, adorará a imagem da besta, sem antes de tudo ter essa doutrina do diabo, que Deus é três pessoas distintas. Não, Deus é uma pessoa. Esta pessoa é Cristo, o Filho que estava no seio do Pai, esse que o fez conhecer. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa, como o diabo também é uma pessoa. Sim, isto é verdade. Mas o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja. É o Espírito de verdade que habitava com os apóstolos e logo estava nos apóstolos, foi derramado nos apóstolos. Ele disse, o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer. Mas vós o conhece, porque habita convosco e estará em vós. Ele disse, eu vou e venho para vós.
Isso se referindo ao Espírito Santo descendo no dia de Pentecostes. Conheça seu inimigo. Ele é Satanás, com suas doutrinas perniciosas, malignas, acerca de Deus, que ele não existe, que ele é apenas um bom pensamento, que eles são 3 pessoas e outras coisas por aí. Mas agora está aqui. Quem tem o Filho tem o Pai. Você crê em Pai, Filho e Espírito Santo, Pai Deus sobre nós, Filho Deus conosco, Espírito Santo Deus em nós. E começa aqui com esta arma e você vencerá Satanás, porque esta é a armadura de Deus para você lutar contra as suas astutas ciladas. Nos lugares celestiais, nas Escrituras, na igreja, onde Ele está com as suas astutas ciladas, levando o povo a crer em Deus de uma maneira errada, porque isso não faz menos do que homicidas. Caim foi assim, e a igreja matou quem não concordou com ela. E ela está sempre pronta para fazer a mesma coisa. Deus nos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está retumbando.
coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é Deus, e não há nele trevas nenhuma. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, que não se acabará. Mas quem não tem Jesus, no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. A riqueza do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde o galardão. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a ele se entregar. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, capítulo 1, versículo 5. Ouvintes amados, lendo as Escrituras, nós constatamos que aqueles que foram usados por Deus para escrevê-las, eles o fizeram com convicção do que eles eram, do que eles anunciavam, do que eles pregavam. Todos os homens de Deus que foram usados, como no caso do apóstolo São João, tiveram plena convicção de anunciarem as suas mensagens, as suas pregações, os seus escritos, como a única regra verdadeira para o seu povo, para a Igreja de Cristo.
Se nós que julgamos estar dirigindo o povo de Deus não somos portadores da mesma convicção, algo mal anda com o nosso espírito. Se somos envolvidos por uma certa ética que não nos permite ferir doutrinas, é sinal que nós estamos pregando uma doutrina que precisa ser ferida pela palavra de Deus. Eles tiveram convicção, e se temos o mesmo espírito deles, também temos convicção de que aquilo que pregamos e anunciamos é a verdade para o povo. E esta é a mensagem. Vocês costumam muito ouvir a mensagem. Esta mensagem é a mensagem do profeta desta era, do precursor da segunda vinda de Jesus Cristo, que nós anunciamos. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que não é outra senão que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Não há nele mistura alguma, mescla alguma, sombra alguma. E se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vocês sabem que eu estou prosseguindo o que João disse. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 5 e agora versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele, se temos uma doutrina, temos um culto, e através daquele culto que temos, da nossa tradição, estamos em comunhão com ele, mas andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas o que seria trevas na concepção intelectual do mundo de hoje? O que seria trevas? Aí está a questão. Como se pode reconhecer que está em trevas? Aqueles sacerdotes que chegaram a expulsar aquele homem que fora cego de nascença e que foi curado por Jesus poderosamente, aqueles sacerdotes sabiam que eles eram cegos? E quando Jesus disse que eles eram cegos, guiando cegos, e por isso todo mundo caindo no buraco, vocês pensam que eles se arrependeram e pediram colírio para os seus olhos? Não. Eles se iraram e sempre esperaram um momento de tapar a boca de Jesus. Em todos os tempos da igreja de Jesus, sempre houve um grupo que aguardou o devido momento para tapar as bocas daqueles que eram usados, que são usados por Deus para falarem a verdade. Porque quando as trevas são atacadas, em seu aspecto geral, pelo Evangelho revelado, eles se sentem acusados, atacados, insultados, porque são amantes das trevas, disse Jesus. Que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Ele disse: o mundo não pode vos aborrecer, mas a mim ele me aborrece, porque eu testifico que suas obras são más. Não há outra missão para a igreja de Jesus, para um verdadeiro pregador aqui na terra, senão testificar que as obras do mundo são más, ainda que muito recomendáveis, porque elas não são más aos olhos dos homens naturais. Agora, São João estava falando pelo Espírito de Deus.
Se dissermos que temos comunhão com Ele e não amamos a verdade, não amamos a sã doutrina, não amamos o pudor, não amamos a correção, a exortação, antes estamos amando o mundo e seus deleites. O que Paulo fala a respeito da mulher que está em deleites, ela está em pecado, ela deu ocasião a Satanás. E isso se refere também à igreja, porque sempre esse mistério do casamento envolve Cristo e a igreja. João continua dizendo: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, que andam na luz, é claro, porque dois não podem andar juntos se não estiverem de pleno acordo. Os pássaros da mesma plumagem voam juntos. Onde está o corpo morto, ajuntar-se-ão as águias. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, que amam a luz, que andam na luz. E então, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eis aí a perfeição da noiva de Cristo, que está plenamente relacionada com Deus. Esta perfeição é pelo sacrifício de Cristo, que está sobre nós através do envio do Espírito Santo, porque o Espírito é a vida que estava no sangue, que foi derramado lá na cruz. E esse Espírito que saiu daquele corpo foi derramado na igreja. E a igreja então não apontou outro remédio para a salvação dos pecadores. Nenhuma penitência, nenhuma salvação compra. Mas Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Isso nos faz lembrar também o que o mesmo apóstolo logo em seguida disse àqueles que, com seus corações compungidos, interrogaram: que faremos, varões e irmãos? A resposta foi incontinente: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eles andaram com Ele, obedeceram a sua palavra, ficaram seguros em sua promessa, e por isso o Espírito Santo veio sobre eles como a promessa de Cristo, de o Espírito de verdade que habitava com eles, estaria neles. Isto se cumpriu. Agora, na mensagem, o sinal, o profeta desta era nos afirma: essa é a mensagem. Qual é a mensagem? É de um novo fundador para fundar mais uma denominação, quando temos tantas delas e cada uma melhor do que a outra? Para que seria esta mensagem? O que é esta mensagem? Ele responde: entre você em Cristo. Entre em Cristo. Tem uma frase que ele usa o termo meta-se em Cristo. Fique à prova de ruído. Não escute o zum, zum, zum lá de fora.
Deixe os seus ouvidos reservados somente para o que o Espírito diz. Porque se você se põe a ouvir a um e a outro daqui, outro dali, quando você terá uma fé definida? Nunca. Você tem que, por revelação divina, destacar, distinguir dentre todas as vozes que você tem ouvido neste mundo. Distinguir a voz de Deus. E aquela que você distinguir como a voz de Deus, então torna-se a sua absoluta aquela voz. É a voz de Deus? Você tem a revelação de Deus que aquilo é sua voz? Então, se agarre nesta voz como entre a vida e a morte. Sofra tudo por esta voz. Dê sua própria vida por esta voz, que você distinguiu pelo Espírito Santo, que é a voz de Deus, que é a mensagem. Essa é a mensagem. Entre na minha igreja. Entre na minha organização. Não. Venha para mim, aqui você vai ser isto, vai ser aquilo. Não. Não. Entre você em Cristo. Lembremos-nos de que aquelas pessoas lá no Egito, do povo de Israel, que não estavam sob o sinal, Deus não era responsável por elas. Não importa quão boa, quão sincera fosse aquela pessoa, quão religiosa ela fosse, ela teria morrido afogada no dilúvio. O seu primogênito teria morrido quando o anjo da morte veio ali no Egito. Deus não tinha responsabilidade por pessoa boa alguma que estivesse fora do sinal. E Deus não é responsável hoje por nenhuma pessoa, seja pequeno ou grande, popular ou não, rico ou pobre, livre ou escravo, varão ou fêmea. Ele não é responsável por ninguém que não esteja debaixo do pacto do sinal, do Espírito Santo, que não esteja na luz, que não esteja na mensagem. Deus não tem responsabilidade por você, que rejeita a sua palavra e quer viver como bem pensa. Você usufrui das bênçãos naturais de Deus. Você usufrui dos dons que são dados sem arrependimento e pensa que com isso Deus está se agradando de você. O joio também sacode suas folhas, dá glória a Deus pela chuva que cai sobre ele. O joio também faz o mesmo que o trigo faz, ele faz ações de graças. Mas o que está reservado para o joio é fogo. É fogo o que está reservado para esse povo que só quer usufruir das bênçãos de Deus e logo em seguida viver nas trevas do pecado, regidos pela moda do mundo, pelos ditames de Satanás. É fogo. Quanto mais você recebe de Deus, mais condenação você terá. Sim, meus amados. Ele não é responsável por ninguém que não esteja debaixo do pacto do sinal. Você diz, mas, Senhor, eu fiz isto, eu expulsei demônios e preguei o evangelho, eu levantei multidões, eu tenho testemunhas de cura, eu tenho testemunhas disso e daquilo. Não importa. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Ele unicamente reconhece o sinal. Esse sinal não é um dia da semana. Esse sinal é o Espírito Santo. Um sinal foi dado a Israel depois do dia de sábado. O sinal foi este, é que uma virgem concebeu e deu à luz um filho. E esse filho era a luz do mundo. Esse filho era um sinal para o dia. E aquela geração mais perversa vivia pedindo sinal. Sinal e mais sinal, milagres, mais milagres. Pedindo cura. Mas ele disse, não será dado um outro sinal para esta geração mais perversa, senão o sinal de Jonas.
E o que quer dizer o sinal de Jonas? É o sinal da ressurreição, é o sinal da vida. Esse é o sinal para a noiva nesses dias. Vem um espírito fazendo pressão para fazermos milagres poderosos, para abafarmos os falsos profetas que têm surgido dentro da própria mensagem, porque se ela não fosse verdadeira, ela não podia ter falsificação, personificação, imitações. É justamente uma nota verdadeira que pode ser imitada, pode ser personificada, falsificada, mas Cristo continua sendo o mesmo. A mensagem sempre é a mesma, que dele recebemos, que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz, e ele não mudou, ele não se modernizou. Entre aspas, ele nunca reconhece outra coisa a não ser o seu sinal. A ressurreição tem que estar em você. A ressurreição é o Espírito de Cristo, que não pode ser retido por paredes dogmáticas, por sepulcros de credos e dogmas, nem tampouco pela sepultura. O Espírito de Deus não pôde ficar dentro da sepultura e não deixou seu corpo se corromper. No terceiro dia ele se levantou. Oh, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Entre na luz. Você pode conhecer os meus pecados, mas se eu estou na luz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por isso eu quero sempre estar orando aos pés de Cristo. Quando Cristo lá nas nuvens, no céu, aparecer, oh, que dia de vitória, para os remidos glorioso há de ser. Orando quero estar, orando quero estar. Senhor, a nossa oração é simples e pequena. Responde a oração de cada um que deseja viver na luz, como o Senhor na luz está, aborrecendo todas as obras das trevas, através de sua vida, de seu testemunho. Dá o Espírito Santo a todos aqueles que o almejam com alma, com espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.